Então Ele atende o desejo do nosso coração, né? A vontade do nosso coração, que era para o louvor e a glória do nome dele. Então diz assim o versículo, nessa tradução aqui, eu estou com a versão corrigida. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém? Esse é o único versículo para hoje. Eu quero falar então, irmão, sobre a importância de uma igreja avivada. Como eu disse na quinta-feira, esse sermão de hoje, ele tem como base um que a Adriana pregou aqui no ano passado. Ela pregou aqui numa quinta-feira, o Isaac escalou ela na pregação de quinta-feira, e ela usou esse versículo aqui, e eu fiquei com ele no meu coração, com a mensagem no meu coração. Fiquei com esse assunto na minha mente, e os irmãos se lembram que antes disso, né, mais ou menos no meio do ano passado, né, um pouquinho depois do meio do ano, após que eu voltei aí aos cultos por causa do acidente, aí já voltei pedindo aos irmãos que adquirissem e lessem aquele livrinho, né, sobre o avivamento que aconteceu lá na África do Sul. E pelo que me consta, ele ainda está acontecendo lá, né? Eu espero que todos tenham lido, e quem ainda não fez essa leitura, que se interesse em fazê-lo, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu não me esqueço desse livro. Até emprestei o Brian, já pedi ele, eu quero ler ele de novo. Desde então, eu tenho orado com alguma frequência e desejado que o Senhor faça alguma coisa entre nós aqui. Amém. Em nosso meio. Amém. Essa é uma das causas que foi instituída a vigília de oração toda a última sexta do mês, para que fosse pelo menos um comecinho, irmãos, bem pequeno, de algo que esperamos ficar maior ao longo do tempo. Esperamos que a igreja saiba o significado dessa vigília de oração. É claro que não se deve orar uma vez ao mês. Todos os dias precisamos estar buscando a Deus através da oração. Eu sei que a gente, como crentes, oramos o dia inteiro, né? Temos alguma coisa para fazer, enquanto estamos fazendo algumas atividades, a gente está orando: Senhor, me dê sabedoria nisso, Senhor, me ajuda naquilo, fulano liga, tem alguma coisa, Senhor, ajuda lá, mas nós estamos em atividade também. Mas eu digo sempre ao Senhor que não é só assim que o crente ora, não é só quando ele vai para a igreja que o crente ora. Nós precisamos ter um momento a sós com Deus, o nosso momento com Deus. Precisamos também, uma coisa, eu digo assim, uma coisa formal, como por exemplo, domingo é dia de quem mesmo? Do Senhor. Pois é, domingo é o dia do Senhor. Os outros dias nós trabalhamos, corremos, vamos para lá, vamos para cá, e resolvemos coisas e deixamos outras pendentes, não dá para resolver, mas domingo é o dia da gente parar, é o dia do Senhor, não é o nosso dia. Os outros dias já são, todos os dias são do Senhor, todo mundo já sabe disso, mas eu quero que os irmãos entendam que há um valor diferente no domingo. Ele foi instituído para ser um dia dedicado ao Senhor, não podemos dizer exclusivo, né? Mas podemos dizer, via de regra, majoritariamente para as coisas do Senhor. Pegando, para entender melhor, pegando o princípio do mundo que tira o domingo para beber, para bagunçar, para fazer, para sair e fazer isso e aquilo. Deus não criou esse dia para isso.
Deus criou um dia, né, lá no sábado, né, está escrito na lei, para que fosse dedicado a Ele. Não que os outros dias você não deva dedicar, porque o trabalho que você faz deve glorificar ao Senhor. Quando você estuda, você deve fazer isso também glorificando ao Senhor. Mesmo que você trabalhe em casa, seja nas atividades domésticas ou home office, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Então tudo é para o Senhor mesmo. Mas quando chega esse dia, a gente está pensando no Senhor, orando ao Senhor. Lembra que aquela palavra que Jesus diz: quando vocês forem orar, vai para o seu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, existe a oração pública, mas existe a oração privada. Você e Deus, Deus e você. Assim como nós temos tempo para todos e para tudo, precisamos ter esse tempo só para Deus. Amém. Pois bem, estamos diante de um profeta chamado Abacuque, né? Que ele pede aqui nesse versículo por um avivamento na obra do Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Todo mundo, aviva, ó Senhor, a tua obra. Então ele pede por um avivamento na obra do Senhor. A gente não tem muita informação sobre a pessoa de Abacuque. O livro dele é pequeno, só tem 3 capítulos, né? E o livro não traz nenhuma informação sobre a família dele, de onde que ele veio, como foi o chamado dele, como foi a formação dele, como era a sua vida antes do ministério, antes de Deus chamar ele para exercer o ministério profético, onde ele morava, etc. Nós não temos estas informações no seu livro e em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo e que num versículo só, esse que a gente está pegando hoje, traz também iluminação, ânimo e inspiração para a igreja que procura viver a vontade de Deus sob a direção do Espírito Santo. Amém. Não é a primeira vez que eu prego nesse livro, né? No livro de Abacuque, já preguei aqui outras vezes. Supõe-se que a igreja esteja mais ou menos situada no contexto em que esse livro foi escrito. Mas é bom nos lembrarmos que o profeta foi tentado a entrar numa crise de fé. Quase, não vou dizer quase, mas é uma tentação. Crise de fé. É importante falarmos sobre crise de fé porque não é difícil as pessoas confundirem o agir de Deus na história da humanidade, na história da minha vida, da sua vida, na história da sua família, da onde você veio, qual o seu propósito. Não é difícil a gente confundir o agir de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus age assim? São perguntas que a grande maioria das pessoas, se não todas, já fizeram. Acho que todos já fizeram, mas quando a gente passa para a ser um crente em Jesus Cristo, você começa a entender as coisas de Deus, e aí alguns questionamentos vão diminuindo, não é? Porque você vai entendendo a filosofia desse mundo, a sabedoria desse mundo não consegue, eles não sabem de onde vieram, para onde vão e o que eles estão fazendo aqui, mas nós sabemos pela palavra de Deus. Eles dizem assim: se o homem vai morrer, por que ele nasceu? Não é isso? Olha aí, os grandes filósofos, entre aspas, desse mundo não sabem de nada, mas Deus, pela sua palavra, nos deu todas essas respostas e outras também. Então confundem. Hoje também são tantos pregadores, né? Tantos falsos pregadores, né? Tantos profetas, tantos pastores,
tanta informação, cada uma diferente da outra, e as pessoas não têm mais tanto interesse em aprender de fato. As pessoas querem ouvir falar, para não se sentir perdido e não dizer que nunca tinha ouvido falar naquele assunto. Mas entender, compreender, isso está cada vez mais difícil. Não estão tendo, eu vejo igrejas e até grandes igrejas dizem assim, as pessoas não querem mais aprender, então nós vamos dar o que elas querem. Irmãos, que isso? Olha a responsabilidade nossa aqui, né? Vocês nos lembraram e ajudaram a aumentar a consciência da nossa responsabilidade. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos aqui para pregar o que nós queremos, nem o que vocês querem. Estamos aqui para pregar a vontade de Deus revelada na sua palavra. Aleluia. E a vontade de Deus é a melhor coisa. A vontade de Deus faz o homem se sentir completo. Ele não precisa de mais nada. Aleluia. São poucos os que procuram obter o conhecimento, saber a origem do assunto, seus desdobramentos, suas implicações. Então, o que estamos falando, continuando, aquela lista: profetas, pastores, coaches, psicólogos, motivadores, palestrantes, professores nas escolas e faculdades, que agora também eles se veem com ar de conhecedor bíblico, tá? Para dissuadir você da fé verdadeira em Cristo Jesus. E isso acaba confundindo muita gente. Alguns alunos ficam confusos, alguns alunos se desviam, porque a intenção é dissimular, é colocar dúvidas. E se a sua fé não estiver firme naquilo que Deus disse, o que Deus disse está na sua palavra, você realmente vai ficar balançado. Mas o risco da crise do profeta não tinha a ver com o conhecimento ou os fatos da vida em si, mas tinha a ver que o Senhor não estava respondendo as orações dele como ele achava que ia responder. Tem isso, irmão. O capítulo 1, verso 2, se você estiver aberto e quiser acompanhar, porque ele diz assim, capítulo 1, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então você acha assim, ó, ele está orando e Deus não está respondendo. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Às vezes acontece com a gente também. Senhor, eu estou orando e não estou vendo a resposta. Até quando gritarei violência e o Senhor não vai fazer nada? Você está vendo aí? Primeiro é isso. Então ele clamava e disse que Deus não ouvia, mas não era bem assim. Pode ser que o Senhor não respondeu ele de cara, não respondeu ele logo, mas depois Deus respondeu. E a resposta de Deus trouxe mais dúvidas. Esse é o contexto do livro de Abacuque. Porque Deus respondeu a ele, depois respondeu, e a resposta trouxe mais dúvida. E nós temos duas coisas aqui. Primeiro, acontece conosco também. Às vezes oramos e sentimos que as orações não estão passando do teto, né? Antigamente, quando era criança pequena lá em Caraí, tinha um pastor que falava que a oração não passava um palmo acima do nariz. Então às vezes isso acontece. Pode acontecer e acontece. Nós oramos e nem sempre a oração está sendo respondida. Nós oramos e Deus, do nosso ponto de vista, está demorando de responder. Mas ultimamente eu tenho falado muito com a igreja aqui, e é que Deus não está respondendo. Ele está respondendo sim, porque Deus não para de trabalhar.
Ele está viabilizando situações, né, e acontecimentos ao redor de você, até que a resposta final chegue. Amém. Ele é Senhor. Ele não fica lá deitado numa rede, lendo jornal, tomando suco. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não nem dorme. Aleluia. O Senhor não dormita o guarda de Israel. Ele está te vendo. 24 horas. Está contigo. Está conosco. Está com a sua igreja. Está com o seu povo. Ele não dorme. Aleluia. E nós precisamos dormir. Quando nós dormimos, Ele está vigiando. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Salmo 127. Então, algumas vezes, por que Deus não responde? São várias coisas. Uma delas, o Senhor prova o justo. Salmo 11, verso 5. O Senhor prova o justo. Então, às vezes, não responde. Outras vezes é porque nós somos relaxados com a oração. Aí, quando vamos orar, somos presunçosos, pensando que Deus tem que nos atender na hora que a gente quer. E não é assim, irmão. Deus não é um objeto utilitário, daqueles que você só usa na hora que precisa. Deus é um ser vivo, Senhor do céu e da terra, e que tem todo o tempo do mundo para te ouvir. Amém. Você sabe aquele WhatsApp que a pessoa fala, eu tenho uma raiva, eu mando mensagem, está lá online e não responde. Um monte de gente fala assim, né? Não deu para responder, a pessoa está ocupada. Não dá para responder. Ou às vezes ela não quer responder naquela hora. Ou ela não quer responder hora nenhuma. Não é? Mas Deus não tem WhatsApp. Deus está online, irmãos, o tempo inteiro. A hora que você chegar para o Senhor, Ele vai estar lá disposto a ouvir o que você tem a dizer. Aleluia! O Senhor está lá, prontinho, esperando que você entre no quarto da oração, mesmo que seja um quarto espiritual, para poder falar. E Ele diz, sim, aqui estou. Aleluia! Então vá para a oração. Em segundo lugar, também acontece conosco, às vezes obtemos uma resposta que não estávamos esperando, que foi o que aconteceu com esse profeta. Se você fizer a leitura, né, a gente não vai fazer agora, mas o profeta recebe uma resposta de Deus. Aí ele fala, mas isso? Você lembra da irmã que esteve aqui, a esposa do pastor Vicente? Eu nunca esqueço disso. Eu vou falar, teve gente que não estava, não ouviu. Ela tinha um sonho que o filho dela servisse nas Forças Armadas. Quem estava aqui no dia que ela falou se lembra. Ela tinha um sonho. Ela acho que ela, pelo que eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro aqui, parece que era antes do filho nascer. Né? É quando ela era ainda moça, jovem, falando, quando eu tiver um filho, quero que ele sirva nas Forças Armadas. Aí ela, né, se casou, teve um filho, é esse, Senhor. E ela orava, e ela pedia a Deus e tal. E o menino foi crescendo. Olha, mulher perseverante, né, rapaz? Eu fiquei impressionado, irmão. Eu fiquei impressionado. Aí me fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 17 anos. Olha tanto que essa mulher estava orando. E ela falou, eu orei todo esse tempo. Antes disso já orava. 17 anos, antes do alistamento. Beleza, a minha foi lá. Tá. Dispensado por excesso contingente. Aí ela ficou abismada. Que isso? Meu Deus, não pode! Depois eu orei, tal, e Deus era caladinho, né? Eu orei, Senhor, e tal, e não pode acontecer, o que aconteceu? E tal, isso e aquilo, e esbravejou, e ficou chateado, esbravejou no limite, né? Você com Deus, né? Você não pode ficar, né? No limite e tal. Aí um dia, não sei quantos dias depois, umas 2 semanas talvez, o Senhor falou com ela.
O Senhor falou com ela que eu te prometi alguma coisa. Eu te prometi alguma coisa? Não, pois é, você que queria, mas não eu. Na hora, irmão, ela baixou a cabeça assim, se arrependeu e foi pedir perdão ao Senhor. Que é ela que alimentou tanto no coração aquele desejo, que ela já estava falando que era a vontade de Deus. Você está vendo como que a gente engana até a gente mesmo? Isso é sério, irmão. Precisamos tomar cuidado para não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus, porque às vezes a gente obtém uma resposta de Deus, mas não era o que a gente estava esperando, não era o que a gente sonhou, não era o que a gente planejou. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Esse é o princípio que a gente tem que andar com Ele. Você fez de tudo aquilo ali com o seu plano, você tentou, você correu para lá, você se esforçou, mas não deu. Então, para agora. O Senhor pode estar te mostrando outra situação, outro caminho a você seguir. Então, o profeta obteve a resposta de Deus, e ele foi mais uma vez lá para a oração, continuou a oração para questionar o porquê dessa resposta. Que é o que acontece aqui. Deus falou: olha, sim, eu vou mandar os caldeus para destruir a cidade de Jerusalém. Pô, mas os caldeus, ele começa a questionar Deus. Os caldeus, não era a resposta que ele queria. Esse questionamento, inclusive, é importante a gente colocar, não era para reprovar a Deus. O profeta não queria com isso reprovar a Deus. Ele queria entender o que Deus queria com isso. É diferente quando você questiona a pessoa em reprovação, ou você questiona porque você quer saber. Eu quero saber o que Deus tem. Mas por que isso? É diferente, está vendo? Ele aceitaria humildemente a resposta, como de fato aconteceu, e não entrou em crise. Você vai entrar em crise porque a resposta de Deus não é do jeito que você esperou? Que isso, pô? Vai entrar em crise de fé porque, eu não quero servir a Deus mais não, porque eu precisava disso e não me deu. Que isso? Você viu o pastor Cleis falando? Um moço que ele conversou lá, que sobrinho morreu lá com câncer, um menino novo. Não quero saber de Deus não, porque, né? Matou, deixou o menino morrer. Não curou, sendo que ele pode curar. Ele disse: está vendo como é que você é egoísta? A resposta foi essa. Tanto de gente que já morreu com câncer aí, você nunca ficou questionando a Deus, nem com raivinha de Deus. Agora você está aí todo só porque era sobrinho seu. Está vendo? Como nós, seres humanos, somos tolos perante Deus. Então você vai entrar em crise de fé? Deus não fez isso. O pastor orou. Aí vem, às vezes, para a gente, né? Mas você falou que ia acontecer. Mas, gente, eu sou Deus, não. A gente falou que ia orar, mas quem responde é o Senhor. Ele é Deus. O que você tem de ver é que, se a resposta não é como você espera, irmão, bora para frente. Vai continuar sua vida de fé na presença do Senhor, buscando a Ele, servindo Ele do mesmo jeito ou até melhor, pois esse é o objetivo de todo crente, servir a Deus cada vez melhor. Aleluia. Continuando aqui, então vamos para outra parte. Não devemos esperar que um verdadeiro profeta do Senhor decaia da fé, como eu já falei. Mas mesmo assim, o Senhor lhe contou o segredo. Está aí no verso 4 do capítulo 2. O meu justo viverá pela fé. Esse é o segredo para você não cair da fé. O meu justo viverá pela fé.
Você conhece aqueles que caíram da fé, desistiram, cansaram? Não eram da fé. Pareciam que eram, mas não eram. Falam em Deus, mas não são justos diante de Deus. Deus falou com ele aqui: o meu justo viverá pela fé. O meu justo. Caíram. Alguns nunca mais se levantarão. Outros se levantam, graças a Deus e glória a Deus por isso. O contexto que apresenta a situação social e espiritual da nação nessa época aqui de Abacuque era de iniquidade, opressão, repressão, violência, destruição, e a justiça miseravelmente falha. Você percebe alguma semelhança com os dias atuais? Você percebe alguma semelhança com o nosso país? Tanta violência, onde o errado que virou certo, onde o justo que virou injusto. E sem contar, nem está aqui no script, mas Isaías 5, verso 20 diz como: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, daqueles que trocam o doce pelo amargo e o amargo pelo doce. Ai! Irmãos, essa palavrinha de duas letras, ai, no Antigo Testamento é um problema. Um dia nós vamos pregar sobre ela. Eu já preguei há muitos anos atrás, mas eu vou falar sobre ela depois, algum outro dia. Ai desses. É muito sério. Mas o justo, olha aí, Deus falou: o meu justo viverá pela fé. Então o justo não deve confiar nos sistemas políticos, sociais e econômicos do mundo. O justo deve viver pela fé. Aí temos não uma crise de fé do profeta, como já colocamos, mas um clamor em que ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. É isso que nós estamos precisando. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Porque quando a obra do Senhor não é avivada no meio do seu povo e nem dentro de nós, a gente fica preocupado além da conta com a situação política, econômica, social que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar, porque é natural do ser humano, mas nós nos preocupamos além do que devemos, porque falta uma coisa em nós, um avivamento da obra do Senhor no nosso coração. Mesmo que o Senhor não responda no mesmo instante em que você esteja clamando, você sabe que Ele não dorme, Ele aí está. Ele está viabilizando a ocasião para a sua ação se manifestar. E essa é a hora certa. Aleluia. Ele está no controle de tudo. E tudo que temos que fazer é, orando, continuar na fé. Aleluia. Cabe a você e a mim orarmos especificamente para que o Senhor avive a sua obra em nós e em nosso meio. E o que é avivar? É tornar vivo algo que já existe. Está lá meio morno, meio apagado, aparentemente até morto, né? Mas não fomos chamados para nos entregar, irmãos, e sim para lutar. Amém. O autor aos Hebreus diz no capítulo 10 que nós não fomos chamados para retroceder. Se o fiel retroceder, ou não fiel, diz aquele que retrocede, diz o Senhor: a minha alma não sentirá prazer nele. Mas nós não fomos chamados para olhar para trás. Mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tropece, irmão, porque acontece, mas o Senhor te levanta. Amém. O Senhor te ergue. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Ele é aquele que cuida de você. Diz isso para o seu vizinho: o Senhor cuida de você. Glória a Deus. Agora observe o meio aqui, o versículo, né, que a gente leu, 2: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos, irmãos?
Lembra do início? Do seu início? Quando você se converteu? Como era legal? Como era gostoso? Você se sentia cheio do Espírito Santo? Não colocava dificuldades para fazer a obra do Senhor? Não ficava olhando para as falhas das pessoas da igreja, porque você estava focada, né? Focado em Deus? Participava de todos os cultos, programações, até achava ruim quando não tinha culto na igreja, né? Eu falo isso, várias pessoas que se converteram no começo, né? No início ali, pastor, por que não coloca culto todo dia na igreja, né? Porque o coração está cheio, né? Cheio de alegrias, Deus está trabalhando, né? Mas alguma coisa aconteceu no meio dos anos. Esfriamos e nem percebemos. Deixamos de orar, de frequentar os cultos. Começamos a olhar os defeitos e os pecados dos outros irmãos para justificar as nossas fraquezas. Ansiamos coisas diferentes, né? Tem igrejas aí, tem igrejas pequenas que estão ficando menores ainda. Porque tem gente que fala, pastor, na igreja tal é assim, tem isso, tem aquilo. Irmão, não é assim. Não é por aí. Deus tem que ter coisa nova, tem que ter coisa diferente, tem que ser isso e aquilo. Irmão, e isso é muito arriscado, porque entraram em crise de fé e alguns até se afastaram no meio dos anos, desistiram da caminhada. Então é necessário pedir um renovo, aproveitar esse momento agora, por exemplo. Senhor, renova minha alma, renova minha vida. O Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Aleluia. Você pode fazer esta oração, e mesmo enquanto eu falo, você vai orando aí na mente. Aproveite, né? Eu disse na última semana retrasada, um spoiler, né, que eu dei aqui sobre essa pregação. Aproveite quando em um culto, por exemplo, você estiver sentindo algo da presença de Deus, então aí mesmo você pode estar sendo até agora. Ore, busque a presença de Deus, diga que quer mais dele, quer mais, com mais frequência. Quando você estiver em algum outro lugar, não tem problema. Se der aquela vontade de você orar, de buscar a presença de Deus, faça isso. Ore ali mesmo, naquilo que você estiver fazendo, não vai te atrapalhar. Aproveite que ainda tem um pouco do Espírito em você, pois pode ser que você perca isso completamente, e sabe-se lá se você vai orar algum dia para encontrar isso de novo. É arriscado, é perigoso. Não deixe isso perder-se completamente da sua vida. Amém. A última coisa, práticas espirituais constantes. Amados irmãos, as práticas espirituais da igreja, como as orações, os jejuns, as consagrações, o ato de congregar, de evangelizar, etc., não podem ser consideradas ultrapassadas. Essas práticas espirituais não saem de moda. Amém. Você quer andar na moda? Essa é a moda certa. Temos visto uma série de igrejas surgindo dia após dia, tentando renovar e atualizar as práticas espirituais, sem perceber que está diretamente indo de encontro à revelação das práticas espirituais que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento e também a história da igreja demonstram como que são e quais são as práticas espirituais e que eram e devem ser cumpridas com zelo e afim. As práticas espirituais são as mesmas, irmão. Você olha o Antigo Testamento, as orações, você olha o Novo Testamento, as orações, você olha a história da igreja depois de Apocalipse ter sido escrito até hoje, 2000 anos, né, que vão fazer, e o que está acontecendo? Hoje estão querendo mudar, atualizar a Bíblia. Olha que absurdo. Temos uma igreja hoje que quer tanto atualizar a Bíblia, sabe por quê? Porque quer ser o modelo do mundo. Só copia o modelo do mundo. A moda do cabelo, a moda da roupa, a moda da tatuagem, a moda do corpo.
Olha o significado da palavra moda, modelo, né? Modelo, moda, tem a ver. Não estou dizendo que você não tem que levar uma vida fitness, se quiser ir para a academia, não tem problema nenhum. Nós vamos. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando que o mundo só pensa nisso. Tem uma diferença. Como agora nos esforçamos para estar nessa moda do mundo, perdemos a moda cristã. Mas eu digo a todos, irmãos, é melhor estar fora da moda do mundo e estar na moda de Cristo. Amém. Cristo não fica mudando ou atualizando a moda. Então não é difícil entender a moda de Cristo. Hoje não é ser uma coisa, amanhã outra. Isso aí é no mundo. Todo dia muda alguma coisa. Aí tem gente que está atualizado com o mundo. Ah, não, a moda agora é essa. Aí você vai ficar usando isso. Você vai ser assim. Eu não estou falando só na aparência. Isso é o mínimo. Maneira de falar, maneira de pensar. Que falar e pensar você acaba agindo igual. As práticas e o modo de ser são como eram antes, falando na moda de Cristo. As Escrituras, desde quando elas foram escritas, e serão as mesmas sempre. Jesus disse o quê? Passarão os céus e a terra, mas não as minhas palavras. Amém. Lembra que eu disse aqui para os irmãos, né? Irmão, Jesus disse: um tio não vai passar. O que é um tio? É um sinal gráfico ali, ó. Não é nem uma letra. Ele falou da letra, o J, o I, mas falou: e o tio da palavra de Deus? Nem o tio vai passar. Ser como Deus é a moda do céu. É a moda dos anjos de Deus. E estará na moda quando Jesus Cristo aparecer para levar o seu povo. Quem estiver na moda dele é quem vai subir com ele. Aleluia. Glória a Deus. E quem não quiser essa moda, mas a outra lá do mundo, Deus e Cristo nunca o reconhecerá naquele dia. Precisamos estar na moda do Senhor. Então percebemos nesse versículo o clamor do profeta da fé que dizia: aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu achei interessante, eu estou lendo aqui a versão corrigida, como eu disse aos irmãos, mas eu consultei a King James atualizada, ela diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Olha, irmãos, que maravilhoso. O que é que nós temos aqui? Ô, Bárbara, só um minutinho com os meninos aí, para a gente terminar. Já estamos terminando. O que vemos aqui? Que não há problema nenhum em orarmos para suplicarmos por um avivamento, irmãos. Está ouvindo, irmão? Amém. É possível que muitos aqui nunca sentiram um toque especial do Santo Espírito de Deus, ou alguns, ou nem participou de algo assim alguma vez na sua vida, mas o Senhor ainda é capaz de fazer isso em nós. Amém. Lembra-te das coisas que fizeste no passado, Senhor. A versão King James diz assim. Irmão, você sabe o que Deus já fez? Deus já fez coisas na sua vida no passado? Amém, Jesus. Será que acabou o poder dele? Não. O profeta diz que ouviu falar que o Senhor fez no passado, então ele se humilha e se prostra diante do Senhor para que ele faça de novo. É algo que você e eu podemos fazer. Ele conclui o versículo dizendo que mesmo que o Senhor esteja irado, que ele não se esqueça de exercer misericórdia. Por que às vezes Deus se ira? Deus está irado. Salmo 7, verso 11. O Senhor é um juiz justo que se ira todos os dias. Mas essa ira é aí do mundo. Mas o Senhor, será que às vezes não se ira contra o seu povo? Às vezes sim.
Será que quando estamos nos preocupando apenas com essa vida, com o dinheiro para viver, a saúde, o descanso, as demais coisas dessa vida, o Senhor não fica de lá assim: meu filho, minha filha, isso é tudo que você quer? Deus tem muito mais, irmãos. O que Deus tem é infinito, é eterno, para você e para mim. Amém. Como eu disse, essas coisas terrenas são quase impossíveis de não nos importarmos. Não tem como ter algum nível de preocupação. Nós temos família, temos a nossa vida, precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos melhorar, mas isso não é tudo. Temos que ir além dessas coisas e também nos importarmos em buscar um avivamento espiritual em nossas vidas. Essa palavra avivamento tem um significado poderoso para nós. Ao falarmos de avivamento, falamos de vida verdadeira, de entrega mais completa a Deus, de renúncia, de santidade. E uma igreja avivada vive no poder do Espírito Santo e se lança aos pés de Jesus, e tudo que você faz e no que você trabalha flui com mais alegria para a glória de Deus. E é assim que a igreja é abençoada. Aleluia. Olhe para dentro de si agora e responda: quantas orações você faz para que o Espírito Santo te encha dele? Olhe para dentro de você. Quantas orações você faz? Espírito Santo, eu quero que o Senhor me encha. Me encha de ti. Eu fico preocupado. Porque antes, a igreja, de 50, da minha época, de 50, mas eu sei que antes disso, orava muito pedindo que o Espírito Santo enchesse. Eu fico com receio de perguntar se você faz essa oração para que o Espírito Santo te enche. Se você não faz, comece a fazer. Se você faz, dobra seu pedido de oração. Aumente a frequência desse tipo de oração. Esse ano mesmo eu falei com os irmãos, até a irmã ali, me mostrou um pastor, no vídeo, falando, se a gente esperar um avivamento nos mesmos moldes do que aconteceu no passado, ficaremos frustrados, porque Deus não trabalha assim do jeito que nós pensamos. Então a igreja precisa obedecer à vontade revelada de Deus. Eu até disse a ela que concordava com essas palavras. Vou continuar concordando, mas eu continuei a meditar nisso, viu? Continuei a meditar nisso. Você me mostrou lá nas férias, orar sobre isso, e cheguei à conclusão de que sim, Deus não derrama avivamento do jeito que nós imaginamos. Mas será que Ele não tem nenhuma porção do seu Espírito para uma igreja que busca e deseja um avivamento? Será? Mesmo que não seja grande coisa como os grandes avivamentos, mas algo do Espírito de Deus vem até a igreja que anseia por Ele. Deus tem sim, irmãos, alguma coisa do seu Espírito para a igreja que busca. Glória a Deus. Mesmo que Deus ache que não precisa ser uma coisa global, regional, mas pode ser algo local, pode ser algo pessoal. Se você buscar se encher do Espírito Santo, será que o Senhor dirá não? Não é possível. O contrário disso é o que diz a Bíblia. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo fala como: não vos embriagueis com a bebida em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tem jeito. Jesus disse em Lucas 11, verso 13: vós, falando dos seres humanos, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo para aqueles que o buscam. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então Deus tem alguma coisa para nós. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. E
vamos aproveitar e orar pedindo esse derramamento do Espírito Santo para a igreja, para a nossa vida, no nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, vamos orar juntos. Mais uma vez, Senhor, a nossa oração a Ti, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor pode fazer, e tudo que o Senhor irá fazer. A nossa oração, o nosso desejo é que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, aviva a Tua obra no nosso coração e no meio do Seu povo. Que o Espírito do Senhor encontre um lugar, Senhor, em nós. O Espírito do Senhor tira também os empecilhos, o impedimento, para que a gente experimente, Senhor, sempre um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, a vida do Senhor, queremos algo mais do Espírito Santo, queremos ser renovados pelo Espírito do Senhor, queremos ser, Senhor, cheios do Espírito do Senhor, queremos ser, ó Deus, tocados pelo Espírito do Senhor, queremos ser, aleluias, 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 o nosso coração se alegre na presença do Senhor, pelo Espírito do Senhor, e que isso possa reverberar, contagiar, aleluias, e que almas sejam salvas, a igreja do Senhor seja avivada, seja quebrantada, e possamos, Senhor, ser ministros pelo Teu Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. O Senhor também nos deu uma semana de vitória, de paz, na Tua presença, cumprindo os Teus propósitos, ó Deus. Claro, sempre nas nossas orações e nos nossos planos, não incluímos os reveses, e eles às vezes vêm, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a fundação do século. Então que o Senhor guarde o Teu povo, aumente e conserve a fé do Teu povo, para a glória de Deus Pai. Amém?